Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Bruno, da disciplina de arte. E nós, nessa aula do 9º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre a música no período do romantismo e o início do período moderno, que é depois do romantismo, tá? A idade moderna na música. Mas antes da gente começar a trazer exemplos, fazer a contextualização histórica, vamos ler comigo os objetivos dessa aula, tá? Conhecer algumas produções e compositores românticos e expressionistas, que é da parte moderna, compreender e analisar o que é música moderna, ok? Então, vamos começar com algumas perguntinhas para ver se desperta em vocês alguma lembrança, alguma memória. Você conhece Beethoven? Chopin? Já ouviu falar nessas duas pessoas? Já ouviu falar nessas duas pessoas? Eu acredito que o Beethoven vocês já ouviram falar de algum jeito, em algum momento, ou até mesmo escutaram a música dele. Quando falamos de música moderna, o que vem à cabeça de vocês? Eu acredito que quando você fala música moderna, a gente já pensa nas músicas de hoje em dia, porque a palavra moderna remete a algo que é muito mais contemporâneo, algo que é mais novo, entre aspas, né? Mas não é bem assim. Em arte a gente trata de um outro modo, alguns termos que no nosso cotidiano remetem a outras coisas, ok? Vamos lá. Esse sujeito aqui, que eu falei para vocês, o Beethoven, ou melhor dizendo, a pronúncia correta dele seria Beethoven, porque ele é alemão, então seria Ludwig van Beethoven. Mas como a gente está em português brasileiro, então vamos falar Beethoven, não tem problema nenhum. Ele é considerado o maior gênio da música erudita. É um pilar da música ocidental, como diz aqui no texto, né? Esse período musical é inaugurado pelo compositor alemão Ludwig van Beethoven, um dos compositores pilares da música ocidental, né? Ele é muito importante porque ele é um gênio. De vez em quando, na história da humanidade, aparecem alguns personagens históricos que despontam do comum. São chamados gênios. Aí tem Leonardo da Vinci, tem Mozart, você tem diversos artistas, poetas, enfim, vários gênios e gênias também. Tá? Então, Beethoven está dentro desse quadro dos gênios. Ele desde pequeno já tinha dentro de si um talento muito grande para música. E o seu pai já o obrigava a estudar muito música. Com apenas 10, 11 anos, ele já compunha música, a gente já fazia composições, isso é absurdo, sério, ele é surreal. Só que assim, nem tudo é um mar de rosas, né? Com 26 anos, aproximadamente com 26 anos, Beethoven começou a adquirir surdez. E como na época a medicina não era tão avançada para tentar lidar com os problemas que ele tinha, tá? Ele acabou ficando surdo por conta disso. E então a vida dele se tornou mais melancólica, ele ficou depressivo e por volta dos seus 40 anos, curiosamente, foi quando ele compôs as maiores composições da sua vida. Composições carregadas de sentimentalismo, composições carregadas de dramaticidade. São verdadeiras obras-primas da história da música, como, por exemplo, a Nona Sinfonia, a sua obra-prima, que ele compôs ela com esse problema de surdez. Dá para acreditar? Então o cara era tão estudioso da música que ele já sabia a nota sem mesmo precisar plenamente escutá-la. Então ele compôs obras-primas quando estava quase plenamente surdo, né? Depois disso, as pessoas que iriam compor sinfonias tinham como base a Nona Sinfonia. Daí fica complicado criar uma nova sinfonia à altura da Sinfonia de Beethoven, né? Então, a Nona Sinfonia foi a primeira música erudita, orquestrada, e ela tem mais de 40 minutos, é absurdo de longa, na qual foi inserido um coral, pessoas cantando. É a primeira vez que isso acontece naquela época. Até aquele momento não existia pessoas cantando ao mesmo tempo que uma música orquestrada. É a primeira vez que isso acontece. Então ele inova, ele traz toda essa carga sentimental por conta dos problemas pessoais na qual ele passava. Então é por isso
que Beethoven é conhecido como o criador não, seria o início do período romântico, por conta dessa dramaticidade, esses problemas pessoais que ele traz à tona através da música. Fora os fatores externos que estavam acontecendo, como as revoluções, tanto a francesa quanto a industrial, que também motivaram todo o cenário artístico, ok? E assim, para a gente ter um exemplozinho, fica difícil a gente ter uma aula de música e não mostrar uma música. Eu trouxe para vocês 30 segundinhos da música Fiordalise, que significa para Elisa. Tá? Ele, primeiramente, havia feito essa música para uma mulher na qual ele tinha um flerte. Ele estava tendo uma paquera. Mas assim, Beethoven ele era muito ranzinza, todos os problemas pessoais dele afastavam as mulheres. Então ele decidiu mudar o título da música e fez uma homenagem a uma amiga. Né? Então, Fiordalise, para Elisa, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui 30 segundinhos dessa música. Então, meus queridos, essa música vocês já escutaram em algum momento? Eu acredito que sim. Ela ficou muito famosa, não pelo seu apreço musical e histórico, infelizmente. Nem todo mundo busca conhecer as músicas do passado. Ela ficou mais famosa na década de 90 por tocar em caminhões que vendiam gás passando pelos bairros. Não, acho que não é da época de vocês, mas se vocês falarem com os pais de vocês, eles vão lembrar dessa música. E também como música de espera em ligações telefônicas. Então a atendente ligava, né, ela atendia, ou ele atendia, falava, espera um pouquinho, já transfiro a sua ligação. Daí colocava a musiquinha, geralmente era Fiordalise, ok? Vamos seguir adiante, vamos para mais um exemplo. Aqui eu trago para vocês Chopin, é um polonês, Frédéric Chopin. Esse sujeito ele morreu muito jovem, morreu com 39 anos somente. Então vocês vejam que doido, né? Eles viveram ali no século XIX, pouco mais de 200 anos atrás. E a medicina na época não era muito avançada como hoje em dia. Imagina, se a gente estivesse vivendo naquela época e tivesse a pandemia que temos hoje. Ia ser terrível, porque ele morreu de tuberculose, que é uma doença que hoje, se você descobre cedo, ela tem cura, mas na época não tinha. E ele acabou falecendo disso. Então, o problema que ele tinha, né, respiratório, tuberculose, deixou ele muito debilitado. Então, ele era uma pessoa muito frágil. Porém, talentosíssimo. Ele está entre os maiores compositores da história, principalmente para piano. Então, a fragilidade dele, quando ele tocava piano, ele tocava muito suave, né? Então, a técnica que ele fazia para as pessoas que escutavam era tocar bem baixinho. Então, as pessoas ficavam prestando atenção. E quando fosse o momento de tensão da música, ele tentava colocar um pouco mais de força. Mas por conta da fragilidade, ele não tinha tanta. Então, era a técnica dele, deixar bem suave e colocar um pouquinho de força com o quanto ele aguentava. As composições dele são fenomenais. Vamos dar uma lidinha aqui no texto. Foi um pianista polonês, radicado na França, e compositor para piano na era romântica, conhecido como um dos maiores compositores de piano e um dos pianistas mais importantes da história. Enfim, Chopin, por conta dos seus problemas pessoais, também tinha um pouco de ranzinza, um pouquinho de arrogância, porque ele sabia que ele era bom. Então, a música dele é carregada de sentimentalismo no que diz respeito à parte romântica literal, quando ele era apaixonado pelas mulheres, mas o amor não era correspondido. Se vocês foram no YouTube, vão lá, pesquisem a música do Chopin. É excelente para você se concentrar durante seus estudos. É maravilhoso. Eu mesmo gosto muito de escutar as músicas de Chopin enquanto estou estudando, enquanto estou trabalhando e preparando as aulas para vocês. Vamos lá. O próximo compositor e último da parte romântica é Schubert. Schubert ele é fantástico, tá? Infelizmente, ele não foi compreendido enquanto vida e morreu também super jovem por conta da medicina da época que não era
avançada, iguais os dias de hoje. Ele morreu de sífilis, uma doença que também é tratada hoje em dia e tem cura. E ele morreu com 31 anos. E foi somente depois da sua morte que ele começou a ser compreendido. Tá? Ele foi um dos responsáveis pelos lieds, que são cantos misturados com a orquestra, assim como Beethoven tinha feito com o coral na Nona Sinfonia. Então ele foi muito fundamental para a inovação musical, que é misturar a voz com o canto, o que é fenomenal, ok? Então vamos para o nosso primeiro quiz. Olha, já dei a resposta aqui sem querer, mas acho que vocês não pegaram. Vamos lá. Quem foi o compositor que compôs o primeiro lied, termo usado para classificar arranjos musicais para piano e cantor solo? Alternativa A, Johannes Brahms. Alternativa B, Frédéric Chopin. Alternativa C, Franz Peter Schubert. Vamos lá, já voltamos. Gente, eu acabei dando um spoilerzinho ali, né? Então, se vocês notaram, e se vocês prestaram atenção também no que eu falei, logicamente a alternativa C, que é o Schubert, que foi o primeiro a, de fato, compor lieds, que é a música cantada junto com a música orquestrada, que deu margem para a criação de novas músicas assim, até chegar hoje em dia, na qual a gente tem bandas, cantores solo, acompanhados de seus instrumentistas, né? Então é assim que funciona a história da música, a gente vai evoluindo. Agora a gente vai para a parte da música moderna, tá? Quando a gente diz moderno, geralmente remete a coisas novas de hoje em dia, mas não é bem assim que funciona. Nas artes a gente define como moderno algo que aconteceu no finalzinho do século XIX e início do século XX, pouco mais de 100 anos atrás, ok? E o que aconteceu para que houvesse uma mudança de termos, né? E por que colocam nome nas coisas? Bom, os historiadores colocam nome nessas coisas, historiadores de arte, historiadores gerais, para facilitar a nossa compreensão do passado, senão ficaria muito confuso, ok? Bom, na parte musical e na parte das artes plásticas, a gente estava tendo um movimento de novas gerações de artistas, novos jovens, que estavam tentando criar algo diferente do que já era feito. Naquele período, a música, as artes visuais como pintura, quadro, escultura, o teatro, a dança, todas as linguagens artísticas seguiam padrões e regras muito bem estabelecidas por centenas de anos já de trabalho. Então tinha que ser de determinada maneira. A música composta deveria ser desse jeito, a pintura deveria seguir essas regras. E esses jovens, no fim do século XIX, início do século XX, começaram a tentar quebrar essas regras e fazer de um modo novo. Como assim quebrar? Vamos dar um exemplo na pintura. Na pintura, naquele momento, seguiam umas regras de proporção de determinados tipos de cores. E daí veio um holandês chamado Edvard Munch e ele criou a obra O Grito, na qual tem um sujeito assim, já viram essa obra? Ela é super desproporcional. O rapaz representado no centro, ele é totalmente disforme. As cores não condizem com a realidade. A tonalidade da pele dele é totalmente errada com a realidade. Então ele quebrou e deu início a um outro movimento que seria o expressionismo surgido na Alemanha. Então assim, gente, é esse espírito de inovação que vai motivar a criação de algo novo. Na música também é assim, ok? Então vamos indo adiante.
A música no século XX traz uma mistura complexa de muitas tendências. A maioria das tendências compartilha uma coisa em comum: uma reação contra o estilo romântico do século XIX. Tal fato fez com que certos críticos descrevessem a música do século XX como antirromântica. Então, assim, os jovens compositores desse momento estavam querendo tanto fazer algo diferente que alguns estudiosos os chamavam de antirromânticos, de tão contrários que eles queriam ser com o que era feito anteriormente, quebrando as regras, colocando notas diferentes e tudo mais. Gente, com base nisso, vamos responder a este quiz. Qual alternativa melhor define a música moderna? Alternativa A: o espírito de quebra com o que anteriormente era feito. Alternativa B: o retorno aos padrões de regras de como se deve fazer música. Alternativa C: nenhuma das alternativas anteriores. Então, gente, leiam com atenção, já voltamos. Então, gente, se vocês prestarem atenção no que eu falei nos últimos segundos atrás, né, seria a alternativa A. Os artistas daquele momento, tanto na música quanto nas artes visuais, dança e teatro, estavam querendo romper com regras do passado. Então, esse espírito de quebra com o que anteriormente era feito. Simples, básico, tranquilo. Seguimos adiante, eu trago para vocês o exemplo da música expressionista. Assim como nas artes visuais também teve o expressionismo, na música também teve. E o nome é muito... Ele define com tranquilidade o que era o espírito da coisa. É expressar os seus sentimentos. Olha lá, a música expressionista caracteriza-se pela emotividade intensa. O romantismo também tinha, mas tem a dissonância extrema, a quebra de notas musicais, melodias ásperas que às vezes soam ao nosso ouvido de uma maneira incômoda e angulosas, extremamente quebradas. É interessante. O compositor deposita em sua música seus sentimentos mais profundos, extremos e desesperados, dando à obra um caráter exagerado. Então, no romantismo a gente tem uma pegada sentimental? Tem, mas no expressionismo eles elevam isso à 10ª potência, trazendo sentimentos de melancolia, trazendo sentimentos de depressão, sentimentos muito profundos, e que a música consegue traduzir isso em forma de notas, de melodia, de harmonia, ok? Então nós temos como principais compositores esses três: Alban Berg, Arnold Schoenberg e Anton Weber, ok? E eu trouxe para vocês um trechinho de música do Arnold. Vamos lá? Gente, qual foi o sentimento que vocês tiveram ao escutar esses 30 pequenos segundos? Tenho certeza que mexeu um pouco com a melancolia, um pouco com a tristeza, sentimentos profundos de dor, imagino eu. Era essa a intenção, ok? Então, para terminar a nossa aula, vamos fazer um pequeno exercício dissertativo. Com base no que foi estudado, responda as seguintes questões no seu caderno. Primeira questão: quais os motivos históricos para que o período romântico surgisse? Segunda questão: quais são as motivações e características da música expressionista?
Gente, respondam com calma. Esse tipo de questão que é a dissertativa é importante para o professor porque ela mostra a sua visão da aula. É importante porque ela remete à reflexão, a debate. Ok? Já voltamos para terminar a nossa aula. Gente, voltando aqui, vamos terminar a nossa aula, hein? O que é que nós vimos hoje? Grandes artistas da música no romantismo, a característica estética da música moderna e grandes artistas da música moderna também. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, da mesma maneira que eu amei prepará-las. Nos vemos em breve, meus queridos. Tchau!